Oi, gente, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Hoje estou um pouquinho atrasada, né? Tinha muito corrido, né? Para muitos foi descanso e nosso trabalho, né? Aqui eu estou no ritmo não trabalhando mesmo, fazendo limpeza, faxina, tem que pegar um dia para fazer mesmo, né? Bom, desejo uma noite abençoada, né? E o feriado já acabou, né? Mas Deus abençoe cada um de vocês. Não esquece que sexta-feira é o último dia da campanha. Eu tinha falado já na segunda-feira. Faça com fé, creia na palavra de Deus, que Deus proverá sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Amém? E que também, né, não se esqueça de compartilhar, dar o like, comentar. É muito importante para o canal e também para ajudar pessoas que estão, muitas pessoas às vezes estão me chamando na internet, nas redes sociais para pedir oração, né? Pessoas estão passando momentos difíceis, mas como é bom hoje compartilhar a palavra de Deus, né? Levar as boas novas para aqueles que estão precisando, né? Tem tanta gente desesperada, passando necessidades, problemas em todas as áreas, então é bom a gente sempre levar a palavra de Deus para aqueles que estão precisando para ser curados, libertos, restaurados as suas vidas e fortalecidos no Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Então hoje eu vim com Pedro, tá? Eu vim em Pedro 1, né? Fala sobre Pedro 1, né? Mas no capítulo 2 fala sobre, do versículo 19 ao 25, mas eu não vou ler tudo, só vou ler o pedaço que Deus tocou no meu coração. O Senhor fala assim: servos, aleluia, sede submissos com todo temor aos vossos senhores, não somente aos bons, mas também aos perversos. Que é isso que é grato, que alguém suporte tristeza e sofrimento justamente por motivo de que sua consciência para com Deus. Pois a glória, se pecando, sendo esbofeteados por isso, suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e suportais com paciência, isso é grato a Deus. E até aqui. Gente, primeiramente, a gente tem que entender o seguinte, que sempre que Deus ele vem uma palavra, ele vem dar uma direção, um ensinamento para nós. A gente vivemos num mundo hoje que, infelizmente, há um mundo de muita violência que se espalhou pela face da terra, né? Em todos os lugares a gente vê violência, ondas de violências, né? E uma das coisas que acontece muito a violência é que tipo bateu, levou, né? A gente tem esse instinto, né? Que uma pessoa fala de você, você fala dela. Se uma pessoa te prejudica, você quer prejudicar ela, né? Paga mal com mal, né? E pelo contrário, Deus está ensinando aqui você pagar o mal com o bem, né? Então não importa se você foi esbofeteado, caluniado, né? Levantaram contra você, perseguiram, te sabotaram, fizeram mal, armaram, mentiram, enganaram. É para deixar nas mãos de Deus, porque Ele é a justiça, né? Então ele fala nessa passagem aqui, que está pensando no coração, que e ele fica feliz quando nós, filhos dele, se comportamos como ele se comportou. Ele fez o quê? Quando ele foi blasfemado o nome dele, zombaram dele, esbofetearam ele, humilharam ele, tanto é que ele morreu por nós, né? Pegado numa cruz, né? E foi ali para todo mundo ver, né? E ele manteve firme no propósito que Deus tinha para ele, né? Em nenhum momento ele poderia, né? Se irar com os homens e ali mesmo acabar com todo mundo. Ele era Deus, né? Jesus, né? Então, mas não fez. Então ele quer que nós sejamos exemplo dele, né? Exemplo de amor, de piedade, né? Então hoje não podemos, até os perversos mesmo, não só os que fazem bem, mas os perversos também, né? Que muitas vezes eles vêm em nossas vidas para que Deus permite para nos testar, saber se nós estamos fazendo as coisas de acordo com a palavra, né? Então muitas vezes a gente tem levantes, ataques, às vezes até quando você vai fazer o bem, o mal se levanta para te atacar, para você pensar assim: puxa vida, eu ajudei tanto aquela pessoa e ela me trata assim, né? Você já falou essa frase? Eu já falei, já. Eu não tenho vergonha de falar. Nossa, eu fiz tudo pelaquela pessoa e ela me trata desse jeito. A gente tem esse costume de falar assim, isso. Mas não é isso que Deus quer que a gente fale. Deus quer que a gente fale assim, não importa. Você tem que estar esperando algo, não é do homem. Nada nós temos que esperar do homem. E sim, aqui é de Deus, né? Então, é Deus ver, ele vai nos recompensar. Né? Então, se você ajudou uma pessoa e ela virou as costas para você, né? E ela não te reconheceu, mas nós não podemos buscar
é reconhecimento dos homens. Nós estamos errando, estamos vendo para o homem, nós temos que ter o reconhecimento de Deus. Mas o que nós estamos buscando para a nossa vida, para nossa vida, mas a nossa salvação. Então nós não temos que receber nada aqui na terra. Aqui é passageiro. Então tudo que você fazer para uma pessoa, nós fazemos de coração, com amor, mesmo aqueles que nos fazem mal. Ele falou assim, aqueles que serão esbofeteados, né? A gente tem que suportar isso, essa perseguição, essa, sabe, pessoa que não gosta de você, com paciência, porque Deus quer que nós façamos, suportar, irmãos e irmãs, com paciência, né? Todas afrontam, né? E ele fala que nós temos que ser submissos, né? Nós temos que ser servos, né? Submissos, ou respeitar a autoridade, né? A igreja, o dirigente, o pastor, aqueles que são acima de nós, né, com respeito, mesmo que muitas vezes nós não concordamos com certas coisas, né, que é natural, mas nós temos que respeitar a autoridade deles, que eles exercem, cada um na sua, né, e assim, a gente também vai poder se livrar, escapar do pecado, né, e Deus sabe que a maioria de nós estamos tristes, estamos sofrendo, passando por algum problema, alguma afronta, alguma coisa que aconteceu que não ajudou, em vez de ajudar, parece que bloqueou a nossa vida porque foi um levante, uma perseguição. O Senhor quer que continue confiando na palavra dele, buscando ele. É isso que Deus quer de todos nós, né? Então a gente não precisa estar preocupado quando uma pessoa te fez mal. Não é isso. Ele quer que a gente sejamos um cristão que segue os mandamentos e a palavra, né? Que estamos aqui para prestar serviço para o Senhor, fazendo a vontade e a obra de Deus. Então a obra de Deus começa quando a gente faz o bem. Não importa quem seja, não importa quem fale, quem calune ou quem tente nos prejudicar. Continue fazendo o bem. É isso que Deus quer de cada um de nós, né? A gente não podemos estar apontando dedos também, né? Nós temos que estar acolhendo, mesmo que nós não concordamos com certas situações, de certas coisas, mas a gente tem que entender que nós temos que acolher. Estamos aqui para acolher e não para julgar. Estamos aqui para parar, para apoiar e não para apontar, né? Então Deus quer que nós façamos isso, né? Sejamos filhos obedientes da palavra, né? Ouvintes, mais praticantes da palavra, fazendo bem, né? Então ele fala que muitas vezes nós estamos tristes, né? Mas porque não fomos assim reconhecidos, né? Porque as pessoas não nos consideraram ou usaram a nossa boa fé, a nossa bondade para tirar proveito próprio, né? Mas Deus fala para nós não se preocupar, suporte esse processo, suporte com paciência, porque o próprio Senhor entrará e agirá sobre nós, as nossas vidas. Então nós temos que confiar no Senhor, né? Independente da situação que nós estamos passando, a confiança é a base de tudo. Sem fé é difícil agradar a Deus, aleluia. Então como a gente temos que fazer? Então o Senhor fala assim que os deveres de nós é prestar serviço para o outro. Nós estamos aqui para prestar serviço para as pessoas e é fazer o bem para elas. Não importa o que elas falem da gente, ou nos perseguem, ou nos caluniam ou nos atacam com palavras, né? Ou até tentar nos prejudicar em alguma coisa, não importa, continue fazendo. Tenha paciência, suporte o processo, você verá o milagre, a glória de Deus sobre a sua vida e as coisas vão mudar, vai acontecer, porque Deus, Ele não deixa de olhar cada um de nós, Ele sabe que cada um está passando, a necessidade de cada um, a afronta, o problema, a área que você está desesperada, que acha que não vai sair dessa situação. Deus, Ele olha para todos nós lá em cima, Ele está sentado no trono, está vigiando todos nós, dia e noite, o tempo todo, a toda hora. Não escapa nada. Não pense que, mas de uma pessoa me falou, mas Deus não vai estar aqui. Deus está em todo lugar, a todo tempo, Ele é Deus, né? O mundo é uma bolinha na mão dele, né? Então a gente acha que nós não temos nem a dimensão desse Deus, não temos nem a capacidade de raciocinar a dimensão que o Senhor é. Nós temos que confiar, é só isso que Deus quer que nós confiem. Então você aí, hoje, Deus está falando para me falar para você, então suporte. Tenha paciência. Essa palavra não é só para você, é para mim também, né? Porque às vezes a gente fica pensando, meu Deus, eu faço e as coisas não vai, né? E a gente tentando ajudar e às vezes as coisas não vai. Mas nós estamos aqui para fazer a vontade de um homem, nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. É isso que nós temos que entender. Todos nós cristãos, né? Mulheres e homens de fé, nós estamos aqui para fazer o bem e a vontade de Deus, né? É Ele que vai nos agraciar com a tua graça,
com sua misericórdia, Ele vai entrar na nossa vida e nos abençoará. No tempo dele, na hora dele, então tenha paciência, Ele fala. É só confiar, né? E entender que Deus tem algo para cada um de nós. É que muitas vezes a gente olha a circunstância que estamos vivendo, né? As situações, né? De conflitos, né? Que nos aborrecem, que nos entristecem, né? Que faz nós criar ira no nosso coração. Mas nós não podemos, né? Porque tudo que acontece tem propósito. Nada que Deus faz na nossa vida tem que ter propósito. Tudo Ele faz com propósito. Até as ofensas, até as intrigas. Muitas vezes Ele usa situações mesmo, né? Testa cada um de nós, os dois lados, para ver se nós vamos suportar e também para Ele entrar, porque Ele entra na guerra por nós. Ele entra na cena que nos está batendo, Ele entra para ver quem é que vai suportar, né? Quem é que vai se manter firme e vai reconhecer que está errado. Porque muitas vezes a gente só vê o nosso lado, né? Todos nós achamos que nós estamos certos, mas muitas vezes também estamos errados, né? Como nós nos posicionamos diante de uma situação, né? E muitas vezes a gente sai de nós mesmos, né? A gente quer ter a razão, nós somos dono da razão. Todos nós queremos ter razão em tudo, né? E muitas vezes nós se perdemos, porque nós não podemos ter razão em tudo. Nós temos que concordar mesmo não tendo razão, né? Porque é muito melhor a gente saber que mesmo sabendo que nós estamos certos, reconhecer, deixar outra pessoa achar que ela está certa, né? Para não arrumar briga. Então, por que Deus fala suporte o processo? Suporte, tenha paciência, Ele fala. Estamos aqui para prestar serviço, para fazer a vontade de Deus. Nós temos que entender isso, todos nós. Nós não estamos aqui para nos servir a nós mesmos. Nós estamos vivendo num mundo que, infelizmente, todo mundo está vendo para si, né? As pessoas estão vivendo mais para si do que para as coisas de Deus. Não se importam mais com os seus irmãos, nem com as suas irmãs. A vida deles é só a vida deles. Parece que o mundo vive é só para eles. A casa deles, a vida deles, e não é. Deus não fez nós para viver só naquele mundinho só para nós, não. Deus fez nós para viver servindo a Ele. Nós estamos aqui para servir a Deus e não a nossas coisas. E nós deixamos mais de fazer as coisas de Deus para servir só nós mesmos. Nós estamos só querendo as coisas, mas nós não estamos fazendo nem contribuindo para as coisas aconteçam, né? A gente só faz as coisas para nós mesmos, mas a gente, na verdade nós estamos deixando para trás aquilo que é muito mais importante na nossa vida, né? É fazer o bem, ajudar, acolher, né? E nós não estamos fazendo direito, nós estamos fazendo, todo mundo está fazendo errado, né? Nós estamos pensando mais em nós mesmos do que nos outros, mas nós temos que pensar nas pessoas também. Deus quer que nós se sensibilizem as dores das pessoas. E independente do que você esteja passando, até um ataque, um espírito de disputa, alguma coisa que venha na sua vida, você mantenha-se firme e calmo, porque nós vamos ser testados na nossa fé. E nós vamos ter que passar por provas fortíssimas para poder nos suportar, né? A tristeza, as calúnias, a difamação, as dores, né? Que vêm, as doenças, tudo para a gente poder se revestir na palavra, se fortalecer no Senhor e ter paciência, porque no tempo certo, na hora certa, Deus vai entrar e vai agir na nossa vida. E tudo que nós pedir a Deus em oração, Deus nos concederá, porque Deus Ele reconhece, Ele se agrada de cada filho que busca a sua presença, que está sempre clamando, orando e tentando dar o nosso melhor para Ele. Ele reconhece isso em nós mesmos. Ele mostra que nós somos filhos que Ele ajuda, acolhe, endireita também, né? E Ele sempre está mostrando para nós o caminho que nós seguir. Aquilo que Ele quer para cada um de nós, né? É que muitas vezes nós somos cegos, né? Nós queremos fazer a nossa vontade, não a vontade de Deus. Colocamos Deus em segundo lugar. Então, Ele também permite que muitas coisas aconteçam na nossa vida para testar o nosso coração. E aí, você tem que tomar muito cuidado. Porque Deus, Ele ama nós de uma maneira que Ele deu um filho dele para morrer por nós, né? Do nosso pecado. Mas nós temos que entender uma coisa. Nós temos que amar Deus acima de todas as coisas. Até na doença, na tristeza. Acima de tudo, nós temos que continuar amando o Senhor, né? Então, nós temos que fazer as coisas de Deus de uma maneira respeitosa, honrosa, né? Porque Ele merece toda a honra e a glória, né? E ter uma calma, uma tranquilidade, né? E não deixar que nada nos atrapalhe no seu caminho, né? Porque nós não somos seguidores de Jesus.
nós somos discípulos, né, do Senhor, nós somos seguidores de Cristo, né? E os seguidores de Cristo seguem quem? O Mestre. Os passos do Mestre de Deus nós temos que pisar as pegadas onde Jesus pisou, nós temos que segui-lo, né? Nós não podemos vacilar nossos pés, né? Nós não podemos dormir, nós temos que estar acordados, vigilantes na oração, no clamor, né? Em clamor e intercessão a todos que necessitam de uma graça, em nome de Jesus, louvado seja, né? E assim seremos justificados perante a Deus, né? Porque Deus faz com que nós passamos por situações até para Ele mesmo entrar com a justiça sobre nossas vidas. Em muitos casos, mesmo testa cada um de nós, aos dois lados, do lado da afronta e do lado que nós, que vamos permanecer firmes ou nós vamos também bater de frente com as pessoas, né? Os perseguidores, aqueles que nos caluniam, né? E nós temos que estar sempre voltados para Deus, se converter cada dia mais, porque o Senhor é o pastor. Ele que cuida, que acolhe as ovelhas, conhece cada uma de nós. Ele não vai nos largar, Ele não vai nos deixar, nós temos que estar buscando a presença dEle o tempo todo, a toda hora, amém? Então vocês parem de sofrer quando alguém te atacar, né? Se alguém está te atacando dentro da sua casa, seu marido te ofendendo, ore por ele e não responda. Quanto mais você responder, e você for a dona da sua razão e ele também, vocês só vão perder, né? Se não deixar o inimigo entrar e vocês já não estão fazendo a vontade de Deus. Por isso que haja muita separação, cada um tenha a sua razão, né? E se for no trabalho, uma pessoa te atacando, eu já vi gente atacando no trabalho, mas gente, eu já vi coisas nessa vida que a gente precisa orar muito, porque já vi pessoas que me desejaram mal, mas a gente pode passar por uma situação muito mais difícil que a gente possa imaginar. Então a gente precisa tomar muito cuidado com o que fala, o que faz, porque a gente precisa saber que Deus está olhando, né? Por isso que Ele quer que você, que te chamou, eu, que estamos aqui para servir a Ele, faça o bem. Mesmo que as pessoas nos ofendam, prejudiquem nós, mente, engane, né? Continua fazendo o bem. Não cobre, deixa, não rebata, não revide, que Deus vai entrar na hora certa. Ele vai mostrar que Ele é Deus na nossa vida, que o Pai defende, nos acolhe, nos protege, nos guarda. Ele não vai deixar que nada e ninguém faça mal para nós, nem dano, nem de dia, nem de noite. Ele rega todos nós, amém? Quem deseja uma boa noite, fique com Deus, acolhem a palavra de Deus no coração. Reflita sobre o que Deus está falando, porque Deus fala todo dia através dessa palavra, né? Algo para nós, né? Para nós ter esperança, fé, confiança, se arrepender, se converter, pedir perdão, né? Fazer o bem, né? Esse é de cada um de nós, irmãos e irmãs, amém? Deus abençoe a todos, fiquem com Deus e a paz do Senhor Jesus. E ó, não esqueçam, é muito importante, gente, vocês se inscreverem no meu canal aqui, vocês não me conhecem, Meninos Olhos de Deus, ativar o sininho de notificações, compartilhar e comentar, é muito importante para o canal e também para levar as pessoas que estão precisando. Gente, como tem pessoas passando situações difíceis, né? Às vezes a pessoa precisa de uma palavra de ânimo, de esperança. É muito importante, gente, faça o bem, ajuda as pessoas. Você está com uma coisa boa, uma palavra abençoada, edificada, que o Senhor vem e coloca em nós para vir, para falar para vocês, para passar para vocês. E vocês prendem a palavra, às vezes tem uma pessoa que está necessitada, né? Então você não tem que pensar em mim aqui que estou ministrando a palavra, você tem que pensar no Senhor que está falando contigo aí. Não é eu, é Ele. Então você tem que entender isso, né? Faça o bem, você vai, com certeza Deus vai entrar na sua vida, vai ver que você é um filho que olha pelo teu irmão, olha pelo teu próximo. É muito importante, gente. Tá bom? Fiquem com Deus, a paz do Senhor Jesus. Não esquece, sexta-feira, último dia da campanha. Tenham fé, creio. Nós veremos a glória de Deus sobre nossas vidas e tudo é possível. Aquele que crê em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, louvado seja o santo nome do Senhor. Aleluias.